Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã e você tá aqui na live de todo dia. Nosso início de manhã fazendo o quê? Aprendendo da palavra de Deus. Pegando conhecimento para destravar. Se você estava perdido pela internet, caiu nesse vídeo e não tá entendendo nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Graziela Leão, eu sou teóloga, sou escritora, estudante de bacharel de teologia e estudante de psicanálise. E juntos, o que a gente faz aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, aqui no Instagram, a gente faz o quê? A gente aprende um pouquinho da palavra de Deus por um outro olhar. Um olhar que você vai ter palavra de sabedoria, devocional, onde você consegue melhorar suas pregações, ampliar seu conhecimento e adentrar por portas totalmente diferentes daquilo que você está acostumado a perceber ou a receber. Chega naquela coisa básica que tipo assim, não, é isso? Não, a palavra do Senhor é uma coisa que é infindável. Então não tem como você ficar somente no raso. Chega de ficar no raso. Você já está em 2024, você já nadou tanto para chegar até aqui, está na hora de adentrar em águas mais profundas. E para águas mais profundas, estou eu aqui te convidando para adentrar juntamente comigo num oceano de mensagens inspiradoras. Pregações incríveis, onde você vai destravar o seu chamado, destravar seu ministério e principalmente direcionar a sua vida para o caminho certo. Então vem comigo que a gente nós estamos na lição número 24 do livro A Viúva e o Azeite, o livro que conta a história, bíblica, de 2 Reis capítulo 4, onde uma viúva com 2 filhos, um belo dia chega um credor e quer levar os filhos dela como parte de pagamento. Ela vai até o profeta, pede um direcionamento e o profeta fala para ela que para ela ir até os vizinhos, pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, não tenho nada, apenas um pouquinho de azeite. Então vai até seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, não poucas, porém muitas. E ela vai até os vizinhos pedir as vasilhas, chegando das vasilhas, faz o quê? Lava, seca, prepara, arruma o ambiente e começa a derramar azeite sobre essas vasilhas. Quando todas estiverem cheias, coloca a parte e ele para aí. Ela volta até o profeta, que a gente já viu sobre isso, pergunta o que eu faço agora com tanto azeite? Que é real, o que eu faço agora? E aí ele dá um novo direcionamento para ela, ele fala, vai vendo o azeite, e é aqui que a gente parou ontem, lição 24, venda o azeite. A lição de ontem parece que é a mesma de hoje, porque, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Você fala assim, Grazi, a lição de ontem foi o trabalho do milagre, que era vender azeite. Aí você fala assim, Grazi, você vai falar sobre a mesma coisa. Lembra o que eu te falei? Bem no início. A palavra do Senhor se renova a cada dia. Certo? A gente está com um parecido título. A história é parecida. O versículo é o mesmo, mas o insight de hoje é totalmente diferente. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, que diz assim. Ela foi, contou ao profeta Eliseu, e aí ele disse, venda o azeite. Pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. A palavra que eu grifo hoje é azeite. É sobre isso que a gente vai falar. Então, vamos embora. Pega sua Bíblia, pega seu papelzinho, começa a anotar, porque você vai ter muito insight aqui para poder falar nas suas oportunidades na igreja. Você vai destravar. Grazi, é porque eu gosto de culto ao lar. Nossa, você vai ter muitos insights para poder falar. O que são os insights? São revelações bíblicas, são sabedorias, ensinamentos, direcionamentos que você pode utilizar nas suas oportunidades, você pode utilizar nas suas pregações, você pode utilizar nos cultos. É porque aqui no Rio de Janeiro tem uma coisa chamada culto do café amargo, não sei na sua cidade. O que é o culto do café amargo? Deixa eu tentar te explicar. É um culto ao lar que no final é servido um café, ou suco, refrigerante, seja lá o que for, uma bebida. E nessa bebida tem sal ou açúcar a mais, alguma coisa que vai diferenciá-la. A pessoa que pega o copo que tem esse líquido diferente, o próximo culto é na casa dela. Então isso a gente chama aqui de café amargo, mas eu não sei na sua cidade qual o nome que se dá isso. E o que a gente está falando? Falando que você aprendendo esses insights, você vai ter palavra totalmente diferente para falar. Então chega naquela coisa de saudas irmãs, que a paz do Senhor, eu tô muito feliz de estar aqui, eu vou ler só um versículo e vou embora. Não, filho, você vai ter coisa diferente para falar. Por quê? Porque se a palavra do Senhor se renova a cada dia, você nunca vai conseguir completar tudo que tá aqui. Nunca!
Então vamos modificar um pouquinho a palavra? Porque olha só, se a palavra de Deus se renova, por que você passa a vida inteira falando o mesmo versículo? Salmo semana capaz do Senhor, orei aqui em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Porque o Salmo 23 não tem E, é só o vírgula, não tem E. Nada me faltará. Só isso? Jesus fez isso na tua vida? Sério? Você só tem isso pra falar? Então vamos aprender com a titia que tem muita coisa pra falar. E numa história tão antiga, de 3.000 anos atrás, de uma viúva que encheu um bando de vasilhas de azeite, tá, e aí, o que eu tenho de novo? Então, a gente tá na 24ª, ou seja, 24 pregações diferentes, que eu já trouxe pra você, quer dizer, hoje é a 24ª, né? Você já trouxe 23 pregações diferentes sobre esse assunto, e agora a 24ª. Acaba na 24ª? Óbvio que não, a gente vai até o 30. E no 30, eu vou te mostrar que ainda tem mais, mas o meu livro só vai até 30, porque, pô, pelo amor de Deus, né? Eu vou ficar a vida inteira escrevendo a mesma história, e aí não tem condição. Inclusive, se você quiser conhecer o meu trabalho, aqui embaixo vai ter a descrição, na descrição eu vou colocar o link. Se você quiser comprar esse livro também, na descrição tem o link desse livro, tá bom? Todos os livros são digitais, menos um, que é o Casar, o restante são todos digitais, então você compra e recebe na hora, já pode ler na hora, baixando no seu celular, no tablet, lê pela televisão, por onde você quiser, tá? E se eu não me engano, eu acho que assim, esse livro tem a versão a versão digital e a versão audível. Esqueci a palavra que você fala. Em som. Então vamos embora. Vamos pro texto? Vamos pro livro? Vamos aprender hoje? Vamos que vamos? Vamos direcionar a nossa vida pro que presta. E eu queria, engraçado que esse aqui vai te fazer uma pergunta. Por que Deus não resolve o nosso problema? Se ele tem todo o poder, por que ele só não resolve? Hoje eu vou te provar por que ele não resolve. Entendeu? Então vamos embora. O profeta deu a direção que era o quê? Vender azeite. Mas para isso a gente precisa entender por que tinha que ser azeite. Com tanta coisa para Deus dar para ela, por que Deus deu azeite? Primeiro eu quero te relembrar uma coisa. Ele não deu. Ele multiplicou o que ela já tinha. Já te provei sobre isso. O que você tem? Ele vai multiplicar o que você tem. Ele não vai fazer mágica, ele não vai fazer surgir, ele vai multiplicar o que você tem. E o que você tem? Aí você tem que procurar em todas as outras lições que a gente já falou para você descobrir o que você tem. Mas no caso dela, o que mais me pegou quando eu escrevi esse livro foi: por que ele não deu dinheiro? Por que Deus não tocou no coração do credor para perdoar a dívida? Era tão mais simples. Olha só, olha na minha cabeça como as coisas funcionavam. O credor foi lá bater e falou: quero levar seus filhos, seu marido tá me devendo, e então você me dá seus filhos como pagamento. Deus não podia tocar no coração dela. Olha minhas possibilidades. Gente, a minha mente vai. Olha minhas possibilidades. Deus podia tocar no coração dela e falar assim: você é uma viúva, pobrezinha. Pode ficar. Não precisa não. Tá perdoada a dívida. Ou ele poderia tocar no profeta. O profeta ia falar assim: vai lá que Deus já tocou no coração do credor. Ou Deus podia matar o credor também. Na minha cabeça tudo pode funcionar. Só que o que acontece na nossa vida quando Deus não faz nada daquilo que a gente imagina que ele vai fazer? É aí que tá a história. É aí que eu travo. Por que Deus não tocou no coração de alguém próximo? Um vizinho podia chegar: olha, eu tô vendo o que você tá passando, eu vou pagar a tua dívida. Mas não. O que acontece na Bíblia quando Deus complica aquilo que pra mim poderia ser tão simples de resolver? Porque na minha cabeça, muitas vezes eu fico pensando assim: gente, Deus podia ter resolvido isso assim. Mas por que não resolveu? É aí que entra a nossa lição número 24. Porque aí a gente precisa entender, primeiro, por que eu grifei a palavra azeite? Por que Deus deu azeite para aquela mulher? Por que era azeite? Olha que eu vou te mostrar. No livro tá bem explicadinho, tá? Porque azeite, deixa eu ler aqui pra você, ele era utilizado, vamos lá, como protetor para frio, enfrentamento nas batalhas, medicamento, unguento, bálsamo, perfume, combustível para iluminação, lembra das 10 virgens? Para iluminação, onde eu parei, lubrificante de alfaias, impermeabilizante de tecidos, sem contar utilizações culinárias. Os judeus utilizavam azeite nos sacrifícios e como uma divina unção que era misturada com perfumes raros. Usava-se azeite na consagração de sacerdotes, a gente já está em 13. Sacerdote, sacrifício, purificação, no complemento do voto dos nazireus. Só aqui a gente contou 16. Só aqui eu contei 16. Então, tipo assim, ela não tinha azeite. Ela tinha ouro.
Aquilo que Deus está fazendo produzir com aquilo que você já tem vai valer muito mais do que você imagina. Você não pode pegar o dom que Deus te deu e vender a preço de banana. Você não pode pegar o dom que Deus te deu e, tipo assim, enterrar. Você não pode pegar o dom que Deus te deu e simplesmente tentar pagar o credor com ele, porque não tá certo. Deus te deu ouro. E cadê esse ouro? Tá aí, ó. Você só precisa lapidar. Se você acompanhar da lição 1 até a lição 30, você vai entender o que tu tem aí de tão valioso que Deus te deu. E para com aquela palhaçada que o que Deus te deu pra todo mundo que não deu. Se fosse isso, ele fazia cópia. Ele não fez cópia de ninguém. Ele fez únicos. Somos únicos. Então o que Deus te deu não deu pra mais ninguém. É que nem eu tava estudando um negócio aí do Instagram e aí a menina botou assim. Exatamente assim. Você tem que achar alguém que faça a mesma coisa que você. Tô eu na internet há uns 3 dias tentando achar alguém que fale as mesmas coisas que eu e não encontro. Porque eu não encontrei alguém ainda que escreveu um livro, 30 lições, 30 pregações diferentes falando da mesma coisa. Ainda não achei. Se alguém achar, por favor, comenta aqui, pelo amor de Deus, porque tá difícil de achar. Porque o que Deus te deu é só teu. É só teu, ninguém tem. Por isso é que o inferno quer tanto que você enterre seus talentos, seus dons, suas coisas, porque ninguém vai ter. Ninguém tem, então pronto, acabou. E não funciona assim. Porque quando você enterra, você se torna uma pessoa infeliz. Essa é a verdade. Porque você não se torna uma pessoa completa. E não é isso que eu quero pra sua vida. Eu quero que você destrave, eu quero que a sua vida faça... Eu não tenho problema em Deus te abençoar, pelo contrário. Se Deus puder me usar para te abençoar, ficarei muito feliz. Mas se Deus quiser te abençoar diretamente, também ficarei muito feliz. Sabe por quê? É raro. Mas existe gente que fica feliz com a sua felicidade. É raro, mas existe gente que fica feliz em ver que Deus está te abençoando. Quando eu vejo Deus abençoando alguém que também está esperando, eu fico pensando assim, eu preciso continuar acreditando, porque Deus ainda está fazendo. Deus ainda é, Deus ainda pode, ainda faz. Tem gente que... Ai, porque Deus te abençoou. Sério que tu pensa assim? Meu filho, você precisa consertar primeiro a sua mente. Seus olhos não estão muito bonitinhos, não. Porque se Deus está fazendo, ele ainda está fazendo. Não tem aquela história de, não, porque olha só, é bom que você saia da fila. Ou não tem fila para bênção não, cara. Tem obediência. Tem cumprimento dos seus 50%. Você cumpriu os 50%, ele faz os 51%. Se ele ainda não fez, é porque tá faltando coisa para você fazer. Então acelere e caça suas coisas para você fazer. Vambora. Então, volta aqui pro texto. Eu queria linkar isso, o azeite, que eu já te mostrei para que servia, com Isaías 55:9. Olha o que está falando. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que eu vou te falar agora vai valer pelo menos uma curtida, pelo menos um likezinho aí. Olha isso aqui. Quando Deus complica a situação dela, ao invés de descomplicar, quando eu falei, o credor podia simplesmente chegar lá e pagar a dívida. Não, o vizinho podia ter pago. Não, o profeta podia ter resolvido. Não, Deus podia ter até matado o raio do credor. Mas quando Deus não faz, é porque ele está falando o que estava escrito em Isaías 55:9. Porque o pensamento dele é mais alto. O milagre dele é maior. O que ele tem para fazer na tua vida quando ele deixa a situação complicar é muito maior do que aquilo que você está imaginando. A viúva ela só queria ficar com os filhos. Ela não foi preocupada em pagar a dívida. Ela não foi preocupada em ter o que comer. Ela foi preocupada em continuar com os filhos. Ela não queria perder os filhos. Mas o que Deus estava pensando nisso? Olha, não vou falar até o final, vou falar só até a lição de hoje. Se você quiser saber o resto, você vai ter que assistir até a 30, mas só vou falar até a lição de hoje. Deus deu a ela, só até agora, dinheiro para ela viver e sobreviver, para ela pagar a dívida e viver. Deus dá a ela dignidade, restaura a moral dela, tira sobre ela a humilhação de ser uma viúva naquele tempo. Tira dela a humilhação de não ter o que comer e ter que pedir para alguém. Ele tira dela a humilhação de ter que ir a todos os vizinhos. Olha a quantidade de coisa que Deus está fazendo. Deus não está apenas resolvendo um problema. Ele está resolvendo um emaranhado de problemas. É aquilo que às vezes, dá naquela passagem, que o pai leva o filho até Jesus e fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque o garoto convulsionava, tentava se matar, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, os fariseus também não conseguiram.
Acho que os fariseus. Jesus pergunta para ele alguma coisa e ele responde: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Jesus não vem apenas para curar o menino, mas ele vem e entende que o pai também precisa de uma cura, porque depois de tanto tempo acreditando e nada funcionando, ele entende: opa, aí dentro também tem um problema, então eu vim aqui para resolver tudo. Eu não vim para resolver eu vim para resolver tudo. É esse Jesus. Então quando ele fala assim, na minha e na tua vida, olha só, vou complicar mais um pouquinho, é porque o que ele tem para fazer é um pouquinho mais alto. Vou te dar 3 insights. Antes que acabe, vou te dar 3 insights. Já te falei, valia uma curtida, cara. Isso que eu te falei já valia uma curtida. Eu ainda vou te dar 3 insights. 3 histórias da Bíblia onde essa tese se comprova. Porque é assim, tudo aquilo que você quiser provar, você tem que ter no mínimo 3 na Bíblia para comprovar. E isso que eu tô te falando, eu tenho 3. E eu vou te provar até o final. E lá nos insights a gente vai falar. Deixa eu continuar a história aqui. Então, o azeite não era simplesmente azeite. Não era simplesmente falar assim, olha, o que você tem é algo que todo mundo tem. Não. Mas, Grazi, você não acabou de falar que o que ela tinha era azeite e todo mundo precisava de azeite naquela época? Sim. Mas quem é que tinha o azeite multiplicado pelo próprio Deus? Me fala. Ninguém. Então ela podia vender aquele azeite da forma que ela quisesse, porque ninguém ia ter o que ela tinha. O dom que você tem pode parecer com o que qualquer um tenha. Ah não, calma aí. Eu não canto, né? Já cantei, mas Deus mandou parar porque acabou com a minha garganta. É desobediência, outro dia eu conto isso. Mas eu podia cantar. E todo mundo que cantasse vai falar, não, mas a Grazi canta, o outro também canta. Ok. Mas como a Grazi canta, não há ninguém que cante. É tipo isso. Azeite que ela tinha, todo mundo tinha. Era azeite. Mas o azeite de fato que ela tinha, mais ninguém tinha. O dom que você tem, multiplicado por Deus, alcança vidas. Mas mais ninguém tem. Por isso a importância de não negligenciar aquilo que Deus colocou. Ai, Grazi, mas o meu dom... Ai, calma aí, que errou aqui. O meu dom é servir na recepção. Uma coisa que a gente usa como balela. Ah, servir na recepção. Meu amor, se esse foi o dom que Deus te deu, usa. Usa. Não fica preocupado com deixa Deus multiplicar isso na tua vida. Porque você não tem noção o que é ser recepcionado por uma pessoa carrancuda. Agora, tem gente que tem um brilho diferente que serve pra... A pessoa abre um sorriso quando te vê. Porque tem aquele recepcionista que irrita, que fala assim, lembrou que tinha igreja? Chegou atrasado. Gente, seja inconveniente, você não nasceu pra ficar na porta. Mas tem gente que tem um brilho no olhar que te faz ter vontade de chegar na igreja pra poder ver aquela pessoa. Ser recebido por aquela pessoa. Aí você trata isso como um dom qualquer e não é um dom qualquer. Então para de falar assim, porque o dom que Deus me deu é pior ou melhor. Não interessa. Se Deus te deu, ele é teu. E ele foi feito para usar. Às vezes eu fico fazendo live e fico pensando assim, Deus, sincero comigo, será que às vezes a mensagem que eu trouxe não mudou a vida de ninguém? Ou às vezes mudou a vida de uma só pessoa? Mas Tiago vem e escreve que aquele que traz um irmão, como é que é? Tiago vem e fala que aquele que tira uma vida do pecado, ele salva aquela pessoa de uma multidão de pecados. Porque aquela pessoa produziria um monte de outras coisas, mas você tirou um. Era o único que precisava. Então, não fica se importando, porque Deus não fez a igreja virar quando eu estava cantando. Porque Deus não salvou 10 pessoas quando eu estava pregando. Se você fizer por um, já valeu todo o esforço. É um. Então para com essa coisa de ficar medindo pela quantidade. Apenas obedece à voz do Senhor. Muitas vezes, ninguém vai esboçar nenhum tipo de reação. Mas a palavra que foi liberada vai ficar ali na mente trabalhando. E é isso que o Espírito Santo precisa. Apenas que você lance a semente. Em nenhum momento ele fala que você tem que ficar acompanhando o crescimento da semente.
Ele só fala que o semeador saiu a semear. Lança a semente. Lança da tua forma. Não queira copiar. Porque se, por exemplo, eu chegar aqui e quiser copiar, vou copiar quem? Camila Barros. Vou falar rasgado. Vai ficar forçado. Porque eu não sou Camila Barros. Se eu tentar fazer como Gabriela Lopes, deixa eu ver alguma coisa que a Gabriela fala. A Gabriela sempre ora e fala assim: usa o vaso, porque é de barro, mas é teu. Senhor, eu sou tua. Fica forçado. Porque é delas. Deus desenhou, é para elas. Determinou para elas, por mais que seja pregação, as três também, mas é delas. E o que o Senhor deu para Grazi? Ele deu só para Grazi. Ele não deu para elas. Então, usa aquilo que o Senhor colocou na tua mão. É pouquinho, mas o azeite que essa mulher tinha também era pouquinho. Mas não foi isso que Deus multiplicou? Pega! Vamos parar. Bora, porque senão a gente fica só aqui. Deixa eu só te falar mais uma coisa. O azeite também simbolizava o sentimento de alegria, ao passo que sua falta denunciava a tristeza na cultura judaica. Tristeza ou humilhação. Só que, para você pegar isso aqui, essa viúva tinha pouco azeite, lembra? Só tem um pequeno jarro de azeite, que provavelmente sobrou antes do marido morrer. E então na casa dela tinha pouco azeite, simbolizava o quê? Tristeza e humilhação. E na Bíblia o azeite é utilizado como símbolo de Espírito Santo, ou seja, tinha pouco. Multiplica o Espírito Santo na tua vida. O que que acontece? Deixar você ficar com essa palavra pensando. Pessoal que tá entrando agora, sejam muito bem-vindos. Vamos que vamos aprender a palavra. E o último insight só desse azeite que eu quero te falar é o que? Olha só. Antes da prisão, Jesus passou momentos agonizantes no Getsemane. Isso tudo tá no livro, tá? Ou no Jardim das Oliveiras. O nome Getsemane significa lagar do azeite. A escolha do local não é à toa. Como eu te falei uma vez, tudo na Bíblia é proposital. A escolha do local trazia com exatidão o que estava acontecendo com Jesus. Momentos antes de ser crucificado, quando iria ser sacrificado e esmagado como o quê? Como uma azeitona, a fim de que a humanidade pudesse receber o quê? O que é espremido da azeitona? O azeite. Jesus é espremido no Getsemane. E quando ele é espremido, ele está sendo simbolizando o quê? Saindo o azeite. Que azeite? O Espírito Santo que viria. Jesus fala, eu vou, mas eu mandarei alguém. Quem é o azeite? Quem é o azeite? O Espírito Santo. Gente, é incrível a palavra de Deus. É incrível. Olha quanta coisa você já aprendeu nesse vídeo, que você pode aplicar nas suas pregações, nas suas palavras, nas suas oportunidades. Vamos parar com esse negócio. E se você tiver uma oportunidade que for gravada, manda pra mim e me marca, pelo amor de Deus. Vamos parar com essa ladainha de não querer conhecer a palavra do nosso próprio Deus. São as irmãs com a paz do Senhor. Vou ler aqui. Amém. Amém não, meu filho. Coloca a palavra que tem coisa aí dentro. Aquilo ali é só a porta inicial. O versículo é só... Eu não sei como é que fala. É só uma porta. Entra na porta. A porta é quem? Jesus. Entra, que tem um caminho enorme de possibilidade dentro da palavra. Vamos embora. Agora que a gente entendeu o significado do azeite, do poder que essa mulher tinha nas mãos, você entende por que Deus não deu simplesmente o dinheiro. Fazer uma pergunta. Quem tá aqui na live, responde aí pra mim. Se tu tem uma nota de 100 reais na tua carteira, ela dura mais do que se você tivesse 100 reais picadinho? Picadinho não serve pra nada. Parece que você pega 10 reais pra comprar um sorvete, daqui a pouco tu olha e não tem mais nada. Eu falei, meu Deus, mas pra onde foi esse dinheiro? Você já percebeu isso acontecer na tua vida? Tu troca o dinheiro vai embora. Parece que ele toma a vida e foi. Ou será que isso é só na minha carteira? Responde aí, gente. Na tua também, né? Pois é, gente. Na minha vida isso acontece. Trocou dinheiro e foi embora. Por que Deus não dá dinheiro para essa viúva? Exatamente por isso. Porque ela com dinheiro, uma viúva, lembra da situação da casa dela, faltava tudo, porque ela só tinha um pouquinho de azeite. Ela pegaria o dinheiro, pagaria o credor, acabou o dinheiro.
O que sobrou? Comprou pão, mortadela e acabou a história. Claro que eu tô colocando para os dias de hoje. Acabou a história. E ela continuaria como? Sem condição de sustentar os filhos. Mas quando ele dá a ela o azeite, ele está dando a ela a dignidade de ter um trabalho, de ter uma profissão, de ter como se sustentar. Ele está dando a ela outras possibilidades, coisa que simplesmente se ele resolvesse o problema dela, ele ia continuar deixando ela passando o problema que ela estava vivendo. Mas Deus, ele não vê apenas a sua súplica desse minuto. Ah, eu vou orar aqui e vou ficar. Senhor, eu preciso. Mas o Senhor está vendo o contexto da sua história inteira. Então ele não vai te ajudar aqui no início para você se lascar aqui não. Ele vai falar, não, calma aí. O que eu vou dar a ela, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Tem que ser definitivo. Tem que valer a pena. E aí ele continua. O que eu tô dando para ela é algo que é utilizado para quase tudo. Todo mundo precisa, todo mundo vai querer, todo mundo precisa daquilo que eu tô dando para ela. Então ela pode vender. E vendendo, ela tem muito mais lucro do que apenas um dinheiro fixo. É como se ele desse para ela, a gente que tá aqui no Brasil, em dólar. Troca no câmbio. Olha a diferença que tu vai ter. É mais ou menos isso. Deus dá algo para ela que tem um valor diferenciado. Não é simplesmente te dar algo que pode ser jogado fora ou trocado por qualquer coisa. Você precisa encontrar o que Deus te entregou, porque isso é o que Ele vai multiplicar na tua vida e é isso que tem a ver com o seu chamado e é isso que vai fazer o azeite derramar na tua vida e é isso que vai te dar estabilidade financeira. Pronto, já até falei o que não deveria. Agora, o ouro que ela tem nas mãos é mediante a obediência dela, por isso que a obediência é o fator principal em tudo. Por que Graça está falando de obediência? Porque olha só, o profeta falou para ela, pegue vasilhas, não poucas, porém muitas. Quanto que você obedeceu? Porque agora que você entendeu o poder daquilo que tem nas suas mãos, que era o azeite, que o azeite valia ouro, então ela tinha que entender que agora era a recompensa da obediência dela. Quantas vasilhas você pegou? Quanto você se esforçou? Quanto você se humilhou? Quanto você pediu? Quanto você carregou? Quanto você lavou? Quanto você secou? Quanto você arrumou? Eita, olha a recompensa de Deus. É mediante a tua fé. Caminhou muito? Fez muito? Aguentou muito o processo? Olha a recompensa. Deus é justo. Ele indicou, pegue muitas vasilhas. Mediante a tua fé. Ai, Grazi, sabe o que é? Que eu já tô esperando na promessa durante tanto tempo, mas é tanto tempo e nada acontece. Tá com fé, meu filho? Então espera mais um pouquinho, porque tu sabe que vai ter recompensa. Ele recompensa mediante a fé que ela teve nele. Ela pegou muita vasilha, então agora ela tá olhando que, olha, eu perdi muito tempo pedindo vasilha. Eu perdi muito tempo carregando vasilha. Eu perdi muito tempo aos olhos de alguém lavando vasilha. Eu perdi muito tempo aos olhos de alguém secando vasilha. Eu perdi muito tempo orando por esse marido, eu perdi muito tempo orando por esse filho, eu perdi muito tempo investindo nesse grupo, eu perdi muito tempo ensaiando no conjunto, eu perdi muito tempo investindo na aula, eu perdi muito tempo dando oferta, eu perdi muito tempo aprendendo a Bíblia, Olha quanto tempo você perdeu aos olhos de alguém. Aí vem Deus e fala assim, opa, comigo não é perda, comigo é investimento. Eu anotei quanto tempo ela investiu, quanto tempo ela investiu, quanto tempo ela investiu. Olha, eu devolvendo para você o seu investimento. Por que é investimento? Porque investimento é algo que você entrega momentaneamente e fica sem aquilo, mas também na hora que vem, que recebe, não é investimento da terra, é investimento do céu, então a recompensa é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. É lindo! Deus não estava pensando apenas naquele momento, Deus estava pensando no futuro, por isso que ele demora mais um pouquinho aos olhos de alguém, porque ele está pegando o lucro daquele investimento. Deixa Deus te abençoar por completo. Deixa o investimento lá. Vamos lá. O profeta deu a direção de fazer dinheiro com aquilo. E ela fez. E por muito tempo não se encontrava... Ai, deixa eu falar. Não, pulei aqui. Pulei. O profeta deu a direção para ela vender. Que era fazer dinheiro com o que saiu daquela mulher. O azeite ali simboliza algo que sairá de você. Para mim,
o azeite foi escrita, porque Deus me permitiu escrever esse livro. Esse não, 5 livros, né? Com esse. E aí, é esse azeite que chega na vida de outra pessoa e transborda na vida de outra pessoa, como está transbordando na sua vida aqui. É esse azeite. Mas o azeite poderia ser eu cantar, o azeite poderia ser eu trabalhar na cantina, o azeite poderia ser uma alimentação, o azeite poderia ser eu cuidar dos meus filhos, eu cuidar da minha casa. Gente, o azeite que Deus vai produzir em você é só seu. Não fica comparando com o outro, né? Ah, porque o meu é diferente do outro. Problema, foi Deus que te deu. Exatamente por isso que é diferente do outro, porque Deus não deu nada igual pra ninguém. Não importa se seu azeite é fazer comida na cantina, ser uma pregação, um louvor, uma costura, liderar um departamento, limpar o banheiro da igreja, servir na cantina, servir no berçário da igreja, dar aula de escola dominical, não importa. Não importa. O importante é saber que Deus está multiplicando e que Deus vai fazer através dele na tua vida. Tudo vai se coordenar através dele. Você precisa entender isso. Você não pode reter o azeite que o Senhor tem multiplicado na sua vida apenas para você. Você não é caixa d'água, você é fonte. Por que eu falo isso? Porque a caixa d'água é aquele negócio que só quer encher para ele, para ele, para ele, para ele. Não, filho, seja fonte. Deixa transbordar em você e de você fluir para outras pessoas. Ah, mas se eu passar o meu conhecimento pro fulano e fulano, ele vai ser melhor do que eu. Não! Se você passar o seu conhecimento para ele, Deus vai te direcionar para um outro nível de conhecimento. Quem é o professor? O professor é alguém que entendeu que ele pode transformar vidas e é por isso que ele é elevado a professor. Imagina que Jesus viesse e falasse, não, tudo que eu sei vai ficar só comigo. Ele ia levar para o céu de novo, acabou. Mas não. Ele compartilhava o conhecimento, é por isso que a gente tem que vir aqui e compartilhar conhecimento. Eu tenho certeza que você sabe fazer algo que mais ninguém sabe, ou que muita gente tem dúvida. Então ensine, repasse, compartilhe. Para com essa história, porque enquanto você fica assim, é tipo assim, a minha função é grampear. Aí você fala assim, eu não posso ensinar ninguém a grampear, porque se eu ensinar alguém a grampear, eu vou perder meu emprego. Deus não pensa assim. Deus pensa assim, se você ensinar outra pessoa a grampear, eu vou te ensinar a colar. Pronto. Se você largar isso que você tem tanto medo de largar, eu te levo a um nível maior. E deixo outra pessoa ficar grampeando. Deus tem níveis mais altos. Mas para chegar nos níveis mais altos, a gente precisa soltar o raio do nível mais baixo que está agarrado na nossa mão. Você conseguiu pegar? Vamos para os insights, que a gente tem 7 minutos para terminar a live. 7 minutos. O que a gente tem aqui? Primeiro insight. Se Deus desse dinheiro para ela, o que aconteceria? Deixa eu beber água, senão ficou seca. Se Deus desse dinheiro para ela, ela não saberia administrar, perderia tudo. Poderia ter pago a dívida, mas não teria sustento. Não teria profissão, não teria sustento, não teria manutenção da promessa. Então, não tem a cara de Deus. Deus não vai fazer nada para você se prejudicar. Ah, é porque Deus... Olha como é que tem um povo aí complicado. Deus me deu um carro. Só que você não consegue pagar a parcela do carro. Então não foi Deus que deu. Deus me deu uma moto. Mas não consigo colocar gasolina na moto. Então não foi Deus que te deu. Deus me deu uma casa. Mas eu não consigo pagar a conta de luz da casa, então não foi Deus que te deu. Deus não nos dá nada que a gente não tenha condição de administrar. E se você acompanhou com a gente do zero agora, você vai começar a entender. Aí você pega a mesma pessoa do carro, que fala que foi Deus que deu, mas ela não consegue pagar a prestação, e você pergunta a ela assim, vem cá, mas foi Deus que te deu? Porque dado é dado. Dado não é cobrado nem comprado. Ah, não, é porque eu fui lá e comprei. Eu falei, então não foi Deus que te deu. Porque quando Deus dá, é dar. Não é que... Não, Deus, eu quero condição de comprar. É diferente, mas se você pediu dado, Deus tem que dar. A gente tem um costume errado de se embolar, não. Eu fui lá, passei uma ficha, não tenho condição de pagar, mas Deus vai dar condição. Opa, você não pediu direção a Deus, você que foi lá, você falou. Você foi lá e se enfiou no negócio de enviar a dívida. Aí depois eu falei, não, porque Deus não foi lá. Quem foi você. Você que se lascou. Aceita seus problemas aí. Segundo insight, Deus modelou ela com obediência de trabalho e deu a ela responsabilidade financeira. Sim. O
que Deus faz quando ele simplesmente ele fala, vai pegar vasilha, vai carregar vasilha? Olha como é que ele vai fazendo no processo até ele dar o dinheiro. O dinheiro é o último processo. Porque senão, lembra, eu já falei, se ele desse dinheiro para ela, se ele pagasse a dívida, ele não daria a ela uma profissão, não tiraria ela do problema onde ela estava. Então ele vai no passo a passo. Primeiro ele faz ela ter obediência a ele. A obediência e ir até os vizinhos. Aí ele faz ela carregar, ela tem que ter trabalho para saber se realmente ela quer. A dificuldade de lavar. Porque é cansativo, peguei demais, agora eu não quero lavar. Opa, se você realmente quer algo, você vai fazer, mesmo que você não goste. Lavou, agora tem que secar, consequência daquilo que ela tinha feito antes. Secou, agora eu preciso arrumar, porque senão o azeite derrama e eu não posso desperdiçar aquilo que Deus me deu. Tudo foi um passo a passo para ela ter responsabilidade financeira e entender que aquilo que Deus deu não era assim, não, então depois eu posso me endividar, fazer um outro problema e Deus vai me ajudar. Não, ela vai se lembrar que teve um passo a passo, teve um trabalho, teve uma dificuldade ali e eu não vou desperdiçar aquilo que Deus me deu. Finalmente, de qualquer forma, eu vou ter responsabilidade financeira com aquilo que Deus me deu. Olha como Deus, ele não nos dá a prova para nos desaprovar ou para nos lascar. Não, ele faz isso para nos construir, nos ensinar. Ele faz isso para a gente ter entendimento daquilo que a gente está vivendo, para a gente não desperdiçar. É mais ou menos isso. Terceiro insight, por que Deus não fez o credor perdoar a dívida? Falei, por quê? Porque se ele simplesmente perdoasse, ela continuaria sem ter um alimento para os filhos. Ela ia continuar com o problema que ela estava, porque ela foi até o profeta resolver mas Deus já tinha enxergado que ela tinha muitos problemas, não era apenas um. Então, Jesus não consegue passar pela vida de alguém e falar assim, vou resolver isso aqui e você se vira com o resto. Não, ele resolve tudo. Porque ele é assim. Falei, ela tinha algo que serviria para outras pessoas, como azeite servirá para muitas vidas. Tá, ela tinha algo que ia servir para muitas pessoas, e a gente viu o porquê no livro. Agora, aquilo que tem dentro de você é para alcançar vidas. Não é para se reter. Falei, você não é caixa d'água, filho, tu é fonte. Então para com essa história de reter pra você. Aí eu aprendi. Tudo que você aprendeu na live hoje vai servir. Você vai ter oportunidade, você pode falar. Você vai dirigir um culto, você pode falar. Você vai pregar, você pode falar. Você vai falar. Você vai visitar alguém que está precisando dessa palavra. Você pode falar. Você aprendeu? Compartilha o teu conhecimento. Compartilha aquilo que você recebeu. Para que o Senhor possa te abençoar e você possa enviar outras mensagens também. E olha aqui, ó. Eu vou te lembra que eu falei no início, eu vou te dar três referências bíblicas pra gente bater a tese que eu trouxe pra você aqui hoje, que quando Deus quer complicar é porque ele tem algo maior pra te entregar. Então vamos lá. Primeiro, Raabe. Você lembra de Raabe? Quem é Raabe? Raabe é uma prostituta que quando o povo de Israel os hebreus chegam na terra prometida, Josué e Caleb vão visitar e tal, e aí ela esconde os dois espias na casa dela. Raabe era do povo inimigo. Raabe não precisava ter ajudado. Não precisava, simplesmente ela poderia ter fechado a porta mandando ele se lascar. Mas ela ajudou. Qual é a recompensa que Deus poderia dar para ela? Olha só, você vai ficar viva, tá tudo bem, ponto, acabou. Tá por aí. Mas não. O pensamento de Deus é maior. E o que ele faz? Raabe vai ter que viver o dia da guerra, o dia da invasão. E ele fala, coloca um fio de escarlate na janela e tal, e faz aquele negócio todo. Qualquer coisa você vai ler a Bíblia que tem lá. E aí a família dela é salva. Só que não é só isso que acontece na história dela. Quando você lê Mateus 1, você vai ver que Raabe aparece na genealogia de nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. Raabe se torna, se eu não me engano, não é bisavó, tataravó, se eu não me engano, do rei Davi, que cai na mesma linhagem de Jesus. Mateus 1 vai falar de Raabe. Raabe se torna avó de Boaz, que casa com Ruth. Gente, é incrível o que Deus faz quando ele simplesmente complica mais um pouquinho. Ele te permite viver coisas que você fala, não, Deus podia ter resolvido aqui. Mas não, o pensamento dele é maior. Segunda pessoa, José.
José não foi colocado no poço pelos irmãos, gente? Não foi. Deus não podia ter tocado no coração dos irmãos e falou assim, tá bom, gente, vocês já fizeram ele sofrer, pronto, levanta aí e acabou a história. Mas não. Mas Deus falou assim, não, ele vai ser vendido. Deus permite, Deus permite. Complica mais a situação, porque o pensamento de Deus era maior. Qual era o maior? Vou levar ele para ser governador do Egito. Quando Deus deixa complicar, é porque ele tem algo a mais. O gadareno. Você lembra do gadareno? Marcos 5 vai falar daquele endemoniado? Que eu posso te falar, não era endemoniado aquele não. O cara era um super endemoniado. Era muito endemoniado. Era muito demônio num lugar só. O que acontece com o gadareno? Ele é liberto. E aí ele quer ir junto com Jesus. E Jesus fala o quê? Tu fica. Complicou. Complicou. Porque era simples, o homem só queria ir embora daquilo ali. Mas quando Deus fala não, é porque Deus tem algo maior. E o que era o maior? Marcos 7, 31 ou 37. Conta que o gadareno, no 5 vai contar que ele ficou. Ficou e ficou liberto. E dali ele começa a anunciar para todo mundo. Quando Jesus volta em Gadara, no Marcos 7, 31 ou 37, já vem falar que toda a cidade, uma grande multidão vem até Jesus. Por quê? Para ver os milagres que ele fazia. O gadareno ouviu um não. Deus complicou mais um pouquinho, mas Deus estava tornando ele. Eu não vou garantir que é o primeiro missionário daquela cidade, mas em um grande missionário para aquela cidade. Você tem noção que Deus permitiu complicar? Então, para de ficar... Ai, porque Deus podia ter resolvido. Podia, mas se ele não resolveu, tu pensa assim, opa, o que eu vou receber é maior. Jesus podia ter chegado na terra de Lázaro lá, rapidinho. Gente, Jesus estava tão perto da cidade de Lázaro, tão perto, mas tão perto, que era tipo assim, eu não vou garantir o espaço, mas tipo assim, eu não sei onde tu tá, uns 4 quilômetros, uns 6 quilômetros. Cara, era perto, mas ele não vai. E ele não vai de propósito. Ele não queria curar Lázaro. Ele não queria curar Lázaro, ele deixa isso muito bem claro. Ele queria ressuscitar Lázaro. Ele queria levantar o nome de Lázaro. Então pega isso. Jesus está complicando na tua vida, porque ele tem algo maior para você. E para fechar, vamos lá. A direção de Deus é o suficiente para te fazer prosperar. Mas lembre-se, não é na sua lógica, não é o que você acha, é o que ele te direcionar. É o controle dele que vai continuar o que ele já está fazendo. O que isso quer dizer, Grazi? Deus podia resolver a minha vida muito mais fácil? Podia. Mas ele resolveu? Não. Então o que eu tenho que fazer? Continuar obedecendo. Deus podia já ter resolvido o meu problema, o teu problema? Podia. Não resolveu ainda? Não. Por quê? Porque ele ainda quer fazer algo maior. Ele quer te dar algo que você ainda não observou que você precisa. Ele quer te levar num patamar que você ainda não sonhou chegar. Ele quer fazer algo na tua vida que você ainda não conseguiu imaginar. Então apenas obedece. Apenas vai. Para de ficar questionando por quê. Porque se a tua vida está no controle de Deus, vai dar certo. O que ele vai fazer, você ainda vai... É isso que eu acho mais engraçado, que eu ainda falo assim. Às vezes eu fico conversando com Deus e falando, cara, tá difícil. Tá difícil. Mas eu sei que eu ainda vou te agradecer por ter vivido esse difícil. Sabe por quê? Porque eu tenho algumas experiências com Deus que eu lembro da minha adolescência e eu via todo mundo namorando. Todo mundo. Mas eu coloquei algo no meu coração que eu falei assim, não, olha só, eu sou filha de um casamento falido. Eu não queria isso pra minha vida. Então eu falava assim pra Deus, olha só, eu vou cumprir o protocolo certinho, mas eu quero um casamento abençoado, eu quero ter um parceiro de vida. Então, é a questão de tipo assim, Senhor, eu vou dar o meu melhor. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo o que o Senhor tá fazendo, só tô obedecendo. Só tô obedecendo. A minha mãe de sangue, ela já havia falecido, mas eu lembro muito bem quando ela falava assim, filha, obedece. Sempre obedece. Não entende, mas obedece. Eu lembro que isso era algo que eu guardei muito na minha cabeça. Obediência a Deus. E por muitas vezes eu falo assim, Deus, eu não tô entendendo não, hein? Mas tô seguindo teu plano. Porque no meu plano eu já tinha feito assim, assim, assado.
Mas eu não sei o que vai acontecer no meu plano. No teu plano eu tenho certeza que vai dar certo. Então eu vou seguir o teu plano. E até hoje eu tento fazer isso na minha vida. Segue o plano de Deus. Porque no final, hoje, eu olho para trás e falo, tanta gente que teve tanta pressa em andar com as próprias pernas e se lascou. Eu vou trazer só para fechar esse exemplo. Eu queria muito que você lembrasse lá na tua infância, lá na época que você estudava. Onde estão hoje? Onde estão hoje a garota mais bonita da escola? A mais descolada? A que namorava todo mundo? Onde estão? Eu acho que isso já é uma boa resposta. Onde você está agora? Então, para de se questionar as direções que Deus te dá. Apenas obedece. Por que vasilha? Por que pegar azeite? Por quê? Porque é isso que estava dentro do teu mundo. Ele vai usar o que está dentro da tua história. Ele vai usar o que está ao teu redor. Ele vai usar o que está com você. Ele jamais ia pedir para essa viúva pegar pedregulho, porque não fazia parte da história dela. O que ele vai te pedir são coisas que podem ser desconfortáveis, mas que estão ao teu alcance. Então aprende a obedecer. Quer vitória? Tem aquele hino, né? Vai chorando. Geme e chora. Mas vai. Vai viver a tua vida. Hoje é sexta-feira, gente. Vai em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que seja destravado o teu dia hoje. Daqui a pouquinho a gente tá lá no YouTube. Se você concorda com tudo aquilo que foi falado aqui, compartilha. Dá um like. Que Deus te abençoe. Segunda-feira eu te espero às 8 horas da manhã. A gente vai pra 25, né? Deixa eu ver o que a gente vai falar na 25. Calma aí. Pague todas e não apenas uma. Lição 25. São todas. Vai valer a pena. Cada vasilha vai valer a pena. Pode ter certeza. Porque Deus é justo. Ele sabe o que está fazendo. Que Deus te abençoe. Paz.